Boa noite a todos. Damos as boas-vindas a todas as pessoas. Estamos iniciando o nosso cerimonial do nosso segundo encontro da segunda temporada do nosso clube de leitura. Então, aqui a gente dá o nosso alô para todos que estão nos assistindo. Muito obrigada por sua atenção. Eu vou fazer aqui a minha apresentação rápida e minha audiodescrição. Eu sou a Graça Carlos, sou articuladora social da causa sustentabilidade da Conexão Global do Grupo Mulheres do Brasil, da causa sustentabilidade. A gente atua aqui no Grupo Mulheres do Brasil em projetos compartilhados, colaborativos, e na nossa causa sustentabilidade a gente tem grupos temáticos. Eu conduzo o grupo temático de justiça ambiental e climática, e também sou voluntária no Núcleo Fortaleza. A minha atuação profissional é na área acadêmica, eu sou professora da área de gestão e pesquisa na área de finanças sustentáveis, também sou líder climática do Climate Reality Project Brasil, ligada ao Núcleo Estadual do Ceará. Então, assim, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. A minha audiodescrição: eu sou uma mulher branca, de olhos claros, cabelos curtos, loiríssimos, bem tingidos, e a minha boca é super vermelha, com batom bem vermelho sempre, né? Hoje eu estou também com uma camisa vermelha, com os dizeres do Belchior. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. E eu também estou usando um belíssimo brinco indígena em homenagem aos indígenas. Esse brinco é maravilhoso, veio lá da Tecoá e Viporã, do festival. E esse cocá, que eu peço licença, eu já pedi licença aqui à nossa convidada maravilhosa, indígena, Rosa Pitaguari, para saber se eu poderia continuar usando esse símbolo espetacular, que é esse cocá indígena, que ele está sendo usado hoje como homenagem ao tema dos indígenas que nós vamos discutir. E eu quero deixar bem claro, na próxima encarnação, eu quero nascer indígena, né, para poder estar junto dos meus. Então, eu vou chamar as minhas colegas da Ciranda para se apresentarem e fazer também a sua audiodescrição. Vou chamar aqui a Lu, para dar sequência e fazer a sua apresentação. Olá, boa noite a todos. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Sou Luciana Tonioli, voluntária da causa Sustentabilidade Conexão Global do Grupo Mulheres do Brasil, vinculado ao Núcleo Fortaleza e trabalho em parceria com o Clube de Leitura Ciranda Sustentável. Vou fazer minha autodescrição. Sou branca, cabelos mechados louros, olhos castanhos. Estou com a camiseta preta, o lenço de Mulheres do Brasil, com cores bem vibrantes. Na parte de trás temos uma TV, tem alguns enfeites e alguns livros. Vou convidar agora a minha colega Camila Gomes para se apresentar aqui para vocês. Tá sem som. Olá, boa noite. Eu sou Camila Gomes, voluntária da causa Sustentabilidade, Conexão Global, do Grupo Mulheres do Brasil, e também sou vinculada ao Núcleo de Fortaleza, né, e trabalho com um grupo de leitura Ciranda Sustentável. Estamos agora, nesse momento, na segunda temporada, hoje nosso segundo episódio. A minha autodescrição: eu sou uma mulher branca, dos cabelos ruivos, olhos castanhos, estou usando um batom marronzado, eu uso óculos, e estou com um brinco preto com branco, e com o meu lenço, que representa Mulheres do Brasil, e ao fundo tem de estar. Agora a Luciana vai dar alguns avisos. Obrigada, Camila.
Bom, pessoal, essa live está sendo gravada, será disponibilizada em breve no Workplace e também no YouTube do Grupo Mulheres do Brasil. Antes de começar nosso evento, esse momento tão enriquecedor, queria deixar aqui algumas informações para quem nos assiste. Para quem ainda não conhece, né, o Grupo Mulheres do Brasil, somos um movimento suprapartidário que hoje reúne mais de 117 mil mulheres. O Grupo Mulheres do Brasil foi estabelecido lá em 2013 pela empresária Luiza Helena Trajano, com mais 39 mulheres de diversos setores e com o objetivo de poder engajar a sociedade civil na conquista de melhorias para o país. Nós, do Grupo Mulheres do Brasil, somos todas voluntárias, trabalhando em diversas frentes. E uma delas é a causa Sustentabilidade, Conexão Global. Nossa causa tem como principal objetivo promover ações educativas, sempre com ênfase nos objetivos do desenvolvimento sustentável, e assim divulgando temas relacionados à Agenda 2030 da ONU e também dando visibilidade ao Grupo Mulheres do Brasil. Como exemplo, citamos o nosso projeto Segundo Sustentável, que traz especialistas mensalmente para a roda de conversa virtual. Até o momento já fizemos 12 lives, que podem ser acessados no canal oficial do YouTube. Temos também o nosso clube de leitura, que na primeira temporada levou a leitura da obra do Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, em 4 encontros, e também pode ser acessado no YouTube do Grupo Mulheres do Brasil. Lançamos recentemente o Eco Drops, que traz um resumo semanal de notícias que mostram impacto social e também ambiental. Entregamos também através do grupos temáticos ligados à sustentabilidade, envolvendo comunicação, educação, economia circular, ESG, greenwashing, moda sustentável, justiça ambiental e povos originários. Gostaram? Tenho certeza que gostaram. Então, vem com a gente ser também uma voluntária, tá certo? Camila, quer nos contar mais um pouquinho? Sim. Se você quiser saber mais, né, sobre o Grupo Mulheres do Brasil, acesse nossas mídias sociais. Nós temos o @Grupo Mulheres do Brasil, do Instagram. E aí também, quem quiser ser, né, uma mulher do Brasil credenciada, né, fazer parte desse número de 117 mil, onde o nosso objetivo aí é chegar a 1 milhão de mulheres, faça o seu cadastro no site www.grupomulheresdobrasil.org.br. E depois que você fizer esse registro, você vai receber um e-mail para ativar o acesso ao Workplace, que é a plataforma, né, de atividades parecida aí com essas de sociais, e poder ficar conectado conosco, tá bom? Sobre a Ciranda, gente, eu queria falar que é um clube de leitura de iniciativa das mulheres, da causa sustentabilidade, do Conexão Global, do Grupo Mulheres do Brasil. E o objetivo dele é incentivar o aprendizado e aprofundar o conhecimento em temas de sustentabilidade para apoiar ações na causa, né? Ele acontece no ambiente virtual e está aberto a todas as pessoas que estejam dispostas a acompanhar essa experiência e aprendizado conosco. Luciana, como é que vai ser a agenda da temporada? Vou contar para todo mundo, Camila. Bom, a agenda são 4 encontros online de 90 minutos, dos quais esse aqui é o nosso segundo encontro. O horário é de 19 horas às 20h30. As datas, o primeiro encontro foi no dia 31/10, segundo encontro hoje, dia 9/11. Nosso próximo encontro, fique aí, já coloca na agenda, dia 22/11. E o último, sendo o quarto encontro, dia 7/12. Tema, justiça climática. Eu tenho certeza que você quer saber agora como participar. Primeiro, acessar o link divulgado previamente na chamada de cada encontro e também fazer a leitura e reflexão sobre os textos a serem debatidos. E vem com a gente, né, a aprender e contribuir bastante nessa construção. Agora eu vou chamar minha colega e parceira Graça para falar um pouquinho sobre o livro da temporada e a pauta de hoje. Maravilha! O livro da temporada, quando a gente estava fazendo a curadoria, a gente ficou muito feliz, porque a gente descobriu um livro que tem acesso livre. Então, é um livro que é público, que ele está liberado, é um PDF, e é uma preciosidade maravilhosa. Chama Quem Precisa de Justiça Climática no Brasil, de autoria da Andréa Loubach,
e também da Letícia Lima, as duas são estudiosas, elas fizeram toda uma curadoria de temas, né, voltados para a justiça climática, e enviaram pessoas, entrevistadores, junto aos sujeitos. Quem são os sujeitos? São exatamente as pessoas que são afetadas, impactadas pela questão da injustiça social, como a gente leu na vez passada, né, no episódio passado, justiça social e justiça econômica, que nem sempre existe, né, nos ambientes, e então foram entrevistadas, e das entrevistas foram transcritas e se transformaram em artigos. E é o que a gente começa hoje a abordar, a temática das pessoas que estão nos territórios. Por quê? Porque é no território que tudo acontece, o que é bom e o que não é bom, né? E muita coisa, quando a gente fala da justiça climática, quem está falando, quer falar mesmo, é da abordagem da injustiça climática. Então, a gente está trabalhando com... vou ser mais breve, né, para não entrar em tanto detalhe, porque quem está nos acompanhando já viu que a gente descreveu bastante no encontro passado, então a nossa dinâmica... Opa, Ana Valéria. A nossa dinâmica envolve o quê? Uma leitura paragrafada, que é uma leitura... Todas as pessoas que tiverem a obra, elas vão ter a oportunidade de ler uma parte. A gente tem sempre uma rodada. Ai, que maravilha! Todos muito bem-vindas, que maravilha, é um prazer receber todos os colegas que estão entrando, né? Então, a obra, todo mundo que está aqui pode ler. Aí a gente tem a dinâmica, né? Hoje nós vamos ter 2 blocos de temas. O primeiro bloco vai ser relacionado aos povos indígenas. Então, nós selecionamos de alguns textos que tem dentro do livro, 3 pequenos textos para a gente fazer breves leituras, cada rodada, cada um lê um parágrafo. E se der, a gente faz uma outra rodada. Por quê? Porque aí nós vamos depois discutir um pouco a temática. E a segunda parte diz respeito aos povos quilombolas, que também nós vamos trabalhar com os 2 blocos. A cada bloco, quando a gente termina e discute, cada qual coloca o que foi que aquela leitura lhe inspirou, em termos de palavra, para a gente criar a nossa nuvem de palavras. E depois, no final, a gente faz o fechamento. Então, essa é a nossa dinâmica. Se alguém tiver dúvida, que é super espontâneo, a gente fica bem à vontade, pode falar, perguntar. Daqui a pouco eu vou abrir para os convidados também se apresentarem, fazer sua audiodescrição, e a gente vai começar a leitura. A gente fez a leitura prévia, de indicação da leitura prévia dos artigos que diz respeito a aldeias cheias de fumaça lutam por justiça climática, plantar as árvores da mudança com a Cacica Eliara, e reconhecendo a importância dos povos indígenas. O primeiro foi a Chay Suruí, né? A outra Cacica Eliara, e, por fim, o terceiro texto foi o fechamento da própria Andréa Loubach. E o segundo bloco diz respeito ao Quilombo da Mãe Donana, um outro que é a Semente Tuia Calunga, e os quilombos climáticos. Então, a nossa leitura hoje, né, vai girar em torno desses 3 pequenos textos, começando com o primeiro bloco relativo à leitura sobre os povos indígenas. Tudo certo? Entendido? Beleza? Sobre a dinâmica. Muito satisfeita com os convidados que estão aqui, sejam muito bem-vindos, e já somos família, né? Que é a família Mulheres do Brasil, que a gente ama. Bom, então a gente pode começar. Eu quero aproveitar e pedir para os nossos convidados se apresentarem rapidamente, 2 minutos, 3 minutos, falam quem vocês são e dá uma breve audiodescrição por acessibilidade, porque às vezes quem está nos assistindo não enxerga e gosta de saber como, né, que a gente de onde é que a gente está, etc. e tal. Quem pode começar? Vou chamar a nossa colega
Camila Bernardini, vou levar aqui a ordenzinha do... Pode falar, Camila. Em seguida, a Rosa. Aí temos a Évora e a Ana Valéria, que é um prazer que todos estejam aqui. Por favor. Boa noite a todos. Eu sou a Camila Bernardini. É um prazer imenso estar aqui com vocês nesse momento de partilha e reflexão sobre a temática da justiça climática, que é tão emergencial no mundo atual. E eu também sou voluntária do Conexão Global, do Grupo Mulheres do Brasil, e gostaria aqui de partilhar também um pouco, né, com vocês, com todos que estão nos assistindo, sobre essa temática tão importante. E fazendo a minha autodescrição, eu sou branca, tenho cabelos escuros, olhos verdes, visto uma camiseta verde, estou também com o lenço do Grupo Mulheres do Brasil, e ao meu fundo temos um painel amadeirado e uma tela de TV. Obrigada, e passo aqui, então, a palavra para a próxima. A Rosa. Por favor, Rosa. Boa noite para todos nós. Sou Rosa Pitaguari. O meu cabelo é um cabelo curto, né, cacheado. Estou usando um cocar de pena branca, azul e verde, e com os cordões que amarra ele vermelho. Estou usando brinco de penas amarela também. Estou usando um colar cor laranja e uma blusa estampada meio amarronzada, né? Sou uma mulher indígena. Para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês, né? A Noélia me mandou o link, né? E pediu que eu entrasse para participar aqui um pouco com vocês. Para mim é uma honra, é um prazer imenso. A Camila também tinha mandado o link, né? E aí eu tô aqui também para aprender, né? Ouvir, né? E a gente participar juntas. É isso aí. Obrigada. Os colegas? Boa noite. Eu me chamo Évora Bessa. Tenho cabelo curto, estou usando um brinquinho prateado, um vestidinho de alças pretas, o fundo atrás branco com a imagem do Espírito Santo. Vim aqui estar presente, um pouquinho presente aqui, a convite da Camila, que nos fez o convite lá no Grupo Mulheres do Brasil para participar. Luciana também eu já conheço um pouquinho, está sendo um prazer encontrar com ela. Maria da Graça também já tive a oportunidade de encontrá-la numa outra reunião. Então, vim aqui para ouvir um pouco das delícias que vocês têm aí para contar para a gente, apesar de não ter participado do primeiro encontro, mas estou aqui interessada em ouvir o que vocês estão preparando aí. Pelo que eu entendi, talvez haja uma participação nossa nos comentários e tal. Eu vou pedir a licença de vocês, caso eu não consiga ficar o tempo todo, porque eu soube hoje, quando cheguei em casa, que houve um corte de água em casa. Então, eu dei uma pausazinha, vim aqui ver vocês, e daqui a pouco vou ter que comprar água para beber. Agradeço a atenção de todas. Nós que agradecemos. Obrigada, Évora. Ana Valéria? Olá, boa noite. Na verdade, eu gosto mesmo de ser chamada de Valéria Mendonça, apesar de aparecer Ana Valéria aí, né? Eu acabei de ver esse link lá no Grupo Mulher do Brasil, que eu faço parte, sou aqui do Núcleo Fortaleza. Dentre vocês, eu só conheço a Rosa Pitaguari, né, a companheira que está aí. Mas, assim, essa temática, de cara, ela me interessa por toda a minha militância, por todo o meu ativismo nessa área de inclusão e equidade, diversidade e tal. E, mais recentemente, eu assumi um cargo na Secretaria de Saúde, que é justamente a célula de atenção à saúde das comunidades tradicionais e populações específicas. Então, toda essa temática me interessa. Acabei de sair, inclusive, agora de
de um evento que foi de 3 da tarde até agora, justamente sobre saúde materna e infantil do povo indígena. Enfim, mas aí eu fiquei curiosa para ver, como ativista e pessoa que gosta de ter uma atitude sempre inclusiva e sempre muito curiosa, achei interessante. Quando vi no Grupo Mulher do Brasil, cliquei, não entendi exatamente a dinâmica, com que eu posso colaborar, como eu posso participar, mas fiquei a fim de vir conferir aqui. Estou aqui. Sou aqui de Muito, Fortaleza, é um prazer estar com vocês. Obrigada. muito satisfeita com as chegadas de vocês todas, viu? Muito satisfeita, né, Camilinha? Olha, a gente estava aqui explicando que nós somos um clube de leitura, e aqui é super espontâneo, a gente tem os artigos, né? As que estão chegando hoje, se ainda não tiverem tido a oportunidade de ler, de ver, vão vendo, mas pode não ler, mas pode comentar quando chegar a rodada dos comentários. Então, a gente faz uma leitura breve só para poder contextualizar, porque isso a gente já leu em casa, né? Antes, mas é muito bom. Então, a gente vai começar agora, nós vamos ler um pequeno paper da Chai Suruí, que ela fala sobre aldeias cheias de fumaça lutam por justiça climática. Em seguida, nós vamos vamos discutir sobre as árvores da mudança, da Cacique Eliara, e sobre a importância dos indígenas. Então, como eu já falei muito, eu vou ficar agora, né, ter mais humildade, ficar caladinha e dar a voz para quem quer começar a ler, fica aberta. Começa aí, garotas. Mínimo 1 e máximo 2 parágrafos, certo? E vai rodando, aí vai. Pois então, quero começar. Vamos lá. O 3.2, né? Aldeia cheia de fumaça, luta por justiça climática, como a Graça trouxe. E logo no início é feita uma pergunta, né, para ela, e diz assim, o que significa justiça climática para ti, do ponto de vista de uma mulher indígena? E aí é respondido, acredito que a luta não é única. Quando a gente fala de mudanças climáticas, também está falando da questão socioambiental. E também trabalhar pontos de uma justiça para todos mesmo, para um mundo mais justo, mais igual. Passar por pontos... Epa, saiu aqui. Pronto. Passar por pontos como o racismo ambiental, que várias comunidades sofrem. Falar de justiça ambiental não é só falar da floresta, é falar de outros contextos também, que vão além das questões dos povos indígenas. As pessoas que estão nas favelas também sofrem com as mudanças climáticas. É falar em qualidade de vida e justiça social para todo mundo, até porque nós, povos indígenas, temos uma cultura comunitária. Esse foi o trecho assim, que me chamou muita atenção, e aí, Graça, eu vou passar para aqui, mas tenha separado em um trechinho, para no final a gente fazer a discussão, não é isso? Isso. Perfeito. Quer continuar, Camilinha? Vou seguir. Como a tua comunidade se organiza frente ao cenário de mudança climática? O trabalho pela floresta e pela preservação é uma coisa da nossa vida. Desde que nasceu indígena, a gente está lutando pelos nossos territórios e direitos. Nesse mundo capitalista, o que as pessoas pensam em ver e muito é o lucro. O indígena é visto como o inimigo do progresso. E a gente quer mostrar que uma floresta em pé vale muito mais, inclusive dinheiro, do que uma floresta derrubada. O mundo inteiro está falando disso. Isso é um trabalho que a gente vem fazendo há muito tempo, para que o mundo escute o que a gente está falando sobre as mudanças climáticas. A gente está se articulando para também se empoderar desses termos e levar essas soluções ecológicas para outros lugares. Hoje, a gente luta não para perder aqueles direitos que já foram conquistados. A internet, por exemplo, o povo Uruauau utiliza drones para fazer o monitoramento de suas terras. Estamos utilizando as mídias sociais, cuidando e perpetuando a nossa cultura. E também levando os povos indígenas têm a dizer para o mundo, principalmente a juventude, que está empoderado da tecnologia. Só que sempre respeitando nossos líderes e nossos sábios, né? Pois é. A Chai Suruí
é uma das pessoas mais influentes no mundo. Chai Suruí é uma ativista e comunicadora, ela é da etnia Urueu-Auau. Ela surpreendeu todo mundo quando ganhou muita visibilidade, quando ela participou da COP26, ela abriu a COP26, o discurso foi dela. Né? Então, ela é estudante do curso de Direito, é coordenadora da Associação de Defesa Etnoambiental Canindé e é uma das lideranças do movimento da juventude indígena de Rondônia, que conta com 12 etnias e mais de 1.000 indígenas de 15 a 35 anos. Ela também é voluntária do Engaja Mundo, é um movimento bastante forte, bastante conhecido, né? Uma organização de empoderamento das juventudes brasileiras. Então, esse texto, você vê como é bem pequenininho, já quase acabou, né? Achei importante registrar quem é a voz, de quem é a fala. E se me permite aqui, o meu segundo parágrafo, eu vou mencionar aqui uma coisa que eu fiz, um levantamento no Censo 2022, colocando o seguinte, o Brasil ele tem 203 milhões de pessoas, vamos dizer, arredondando, né? Então, ele tem uma população indígena de 1.693.000 indígenas. Ele conseguiu crescer um pouco, acho, por causa da pandemia, né? Somente 0,83% do total da população de um país cujo dono, quem era? E quem eu acho que continua sendo? O indígena. Então, todos que chegaram e transformaram, toda essa mudança, né, transformaram muito a vida. Existe, dentro das terras indígenas, apenas 622.000 indígenas, e existe 1.071.000 indígenas fora da área indígena. Quanto à demarcação das terras, a gente tem acompanhado essa situação que ainda está aí pendente de se resolver. Né? Então, onde é que existe mais habitantes indígenas? No Amazonas, 490, quase 491.000, depois na Bahia, 229.000, Mato Grosso, Pernambuco, isso eu estou falando em ordem, né, decrescente. Pernambuco, 108.000, Roraima, 98.000. Daí, aqui o Ceará, pelo censo, tem 56.300 indígenas. Né? E, engraçado, São Paulo é quem tem menos, lá na Mata Atlântica. Né? Então, achei interessante que a gente tivesse essa contextualização, né, do censo e tudo mais. Eu participo, faço algumas visitas, às vezes eu fico entre Fortaleza e São Paulo, né? E lá em São Paulo eu visito, vejo os festivais do pessoal Guarani, tem muitos universitários, muitas palestras e coisas culturais lá dentro da terra indígena, é uma experiência, assim, muito maravilhosa. Bem, então agora a gente vai passar para o texto Plantar as Árvores da Mudança, da Cacica Eliara. Se alguma dos convidados que estão aqui estiverem de posse aí, estiver com o livro, e quiserem, começa na página 99. Pega um parágrafo, por exemplo, se vocês quiserem, tiverem com o livro, já pode descrever aí quem é a Cacica Eliara, para também, que se quiserem participar com a gente, por favor. Se não tiverem, se as meninas quiserem começar a ler, por favor. Eu vou começar. Aqui, esse livro ele foi feito assim baseado em perguntas, né? Então, eu vou ler a pergunta e eu leio já num tom como se eu estivesse aí interpretando a própria Eliara. Como você percebe as transformações climáticas e ambientais nesse território nos últimos anos? A gente sofre na pele essa questão da mudança climática, devido ao desmatamento e também ao descuido
com as cabeceiras d'água. Aqui na região de Palhoça, há bastante montanha. Nessas montanhas, tem as cabeceiras d'água, que descem e caem no mar, formando rios nesse trajeto. Nos últimos anos, há muito desmatamento, grileiros e que invadem as áreas como do Parque da Serra do Tabuleiro, do território indígena, e desmatam para plantar eucalipto, colocam cercas para criar gado. Essas coisas afetam a gente e a gente sente, né? E não é só no estado de Santa Catarina, mas em outros estados também. Inclusive, doenças respiratórias. Com a chegada dessa pandemia, vem agravando muito, muito mais a questão da saúde. É também consequência da mudança climática. A gente perde aquela proteção de ar puro e natural, e a gente acaba atraindo também essas doenças. E aí, o que significa justiça climática do ponto de vista dos povos originários? Às vezes, no meu olhar de mulher indígena, bate aquele desespero que por mais que a gente lute, por mais que a gente tente buscar formas, as coisas estão indo cada vez pior. Parece algo impossível fazer justiça climática diante dessa rebeldia humana. Mas olhando pela espiritualidade indígena, vejo que nada é impossível. Sei que tudo que a gente usa da natureza é emprestado, que um dia a própria natureza vai requerer isso da gente de novo, né? E é o que está acontecendo hoje: alagamentos, furacões, frio, doenças. Isso já é uma consequência da justiça natural. Tudo que a gente usa da natureza, um dia a gente vai ter que devolver. Eu leio todo o resto? Uhum. Vamos lá. Beleza. Camila acabou lendo uma parte que eu tinha achado muito legal, mas essa finalização das perguntas mostra muito que, dentro desse contexto, como enfrentar, né? Tanto que a pergunta que vem na sequência dentro desse olhar de comunidade, como é que eles se organizam para enfrentar as mudanças climáticas? E ela responde: hoje a gente tem nosso trabalho coletivo de organização comunitária. A gente vem trazendo essa questão para as crianças com projetos de plantio de árvores nativas, coleta de sementes, cultivos, reflorestamento. É uma luta puxada, mas se cada um fizer a sua parte, já vai ajudar muito. A gente espera que um dia toda a sociedade tome consciência do que vem acontecendo com o nosso clima. E aí, ela pergunta, há uma pergunta também, né? Duas perguntas na sequência, na verdade. Uma que pergunta que, além desse trabalho dentro da aldeia, né, de criar resiliência no território deles, se tem alguma iniciativa de articulação fora do território. E ela traz que ela traz o seguinte: na nossa região, aqui no território Morro dos Cavalos, fica junto ao Parque da Serra do Tabuleiro. Então, a gente está unindo nossas forças com o pessoal do parque, fazendo mutirões e também projetos de parcerias para fazer todo esse trabalho de proteção ao meio ambiente. E, por último, é perguntado, dentro do ponto de vista, né, do olhar dos povos originários, especialmente da aldeia deles, se eles recomendariam algum tipo de solução para a crise climática. E ela responde que eu acredito muito que, como ponto de partida é começar nos colégios, nas escolas, com a educação, também o governo do estado precisa ter esse olhado para a educação, que hoje está numa situação bem crítica. É nas crianças que devemos focar. Se a gente plantar uma árvore hoje, demora um tempo para crescer, e a gente não sabe por quanto tempo precisa-se... não sabe por quanto tempo vai estar aqui. Então, Graça, já puxando aqui para... finalizou aqui o texto, só puxando aqui, a sequência das perguntas foi muito feliz, porque ela consegue passar esse entendimento de como é que está essas transformações climáticas dentro do território, dentro do ponto de vista desse olhar dos povos originários, mas que eu achei muito legal, já mostrando o que ela consegue aplicar dentro da aldeia, e que são ações, como ela traz, é uma luta puxada, entendeu? Ela trabalha com educação ambiental, gente. Então, foi muito feliz quando ela direcionou isso para
com a solução fora território deles, mas assim, a solução para a sociedade de maneira geral está voltada para a educação. E dentro desse olhar, quando ela traz que a gente planta uma árvore hoje, demora para crescer, e a gente não sabe quanto tempo está aqui. É muito feliz, porque a gente planta justamente para além do nosso tempo, para além do espaço que a gente está, isso poder continuar se desenvolvendo, continuar sendo construído, continuar crescendo e depois trazendo frutos. Os frutos vão voltar para a natureza, vão progredir e, consequentemente, vai atingir outras pessoas, vai crescer em outros locais. E a gente fica dentro dessa visão bem de desenvolvimento sustentável. A gente entra dentro da visão de equilíbrio que a natureza consegue ter e que nós ainda não conseguimos. E é incrível a gente ver como as pessoas hoje ainda têm uma visão deturpada, né, do que é a natureza. As pessoas acham que a natureza é um recurso, é um depósito, e na realidade ela é a mãe, né? Ela é tecnologia viva, ela nos ensina tanto, e a gente toda hora quer imitar a natureza, né? E usar, e achando que aquela coisa, que a água que é infinita, né? Que não vai acabar, que tem para todo mundo. E essa história de salve o planeta, né? Possuir a natureza, né? E a natureza esse negócio de salve o planeta, não existe salve o planeta, existe salve a humanidade. A humanidade está acabando com ela mesma, destruindo, né, as florestas, e não sabe as consequências disso. Então, assim, isso é muito sério. As pessoas não perceberam, né, o quanto a indústria é maravilhosa, como lá no primeiro texto ela falou, a gente quer a internet, a gente usa, a gente se apropriou dela, né, para divulgar, para estudar, para monitorar usando drones. Mas e aí, a que custo? Precisa exagerar? Talvez a gente está pecando no excesso, né? Para que mais? Tudo tem um limite, né? E a gente tem que pensar nas futuras gerações das pessoas, não da mata em si, porque se nós formos exterminados, ela vai se recuperar facilmente. Agora nós não, entendeu? Então, assim, isso é minha muito consta na reflexível. cadeia. Isso é muito reflexivo. Então, assim, eu gostaria de indagar a Rosa, se ela se sentir à vontade, de que você pudesse nos falar, Rosa, como é que é visto dentro da comunidade indígena onde você está habitando, atuando, essa questão climática, o quão isso é gritante lá dentro, né? Já que vocês têm uma visão mais clara do que nós, que não estamos lá, que não entendemos muitas vezes a origem, né, dos povos, os descendentes, a importância que os avós e tataravós plantaram, né? Lá na tribo, na comunidade, às vezes a gente não sabe nem como reportar, como é que chama, porque a gente vive, não sei se isolados somos nós ou vocês, eu sei que há uma barreira, isso é verdade. Eu, pessoalmente, nunca consegui, né, não por falta de oportunidade, mas porque a gente deixa para depois e tal, visitar uma comunidade, e isso é um desejo que eu possuo, né, e não visitar pode dizer que fui, mas para aprender, eu acho que deve ser riquíssimo. Eu imagino que é como você vai lá na casa daquela sua avó e que ela te conta aquelas histórias que você senta e adora. Então, a sensação que eu tenho é que eu vou me sentir assim no dia que eu tiver essa oportunidade. Então, Rosa, se você se sentir à vontade, eu queria que você passasse uma mensagem para a gente do que é o sentimento para vocês. Eu acho que as pessoas, né, os seres humanos, eles têm que aprender que eles é parte da natureza, né? Que a natureza, o nosso corpo é natureza, e eles também têm que se sentir ligado, né? Infelizmente, a gente vê que muitas pessoas eles verem exatamente a natureza como algo de venda, como algo de troca, algo que traga riqueza, né? E não enxerga que faz parte dela,
né? Para nós, enquanto povos indígenas, e aí eu gosto de usar muito uma frase que a Soninha Guajajara sempre usa, que para nós a natureza, a nossa mãe terra, né, é mãe, né? A gente não troca, a gente não vende, não negocia, a gente tem que cuidar, tem que zelar, né? Tem que ter esse amor por ela. E, infelizmente, as pessoas não enxergam dessa forma, né? Muitos não enxergam dessa forma, enxergam como forma de negociar. E aí é por isso que hoje a nossa luta é exatamente pela permanência desse território, de a gente poder plantar um pé de mangueira e saber que os nossos netos vão comer daquele fruto, entendeu? E que aquela mangueira ali, ela vai crescer e que vai virar uma árvore grande, e aí a gente preservar exatamente essas tradições, né, esses costumes do nosso povo, com o cuidado que a natureza vai ter, né, com o cuidado das nossas nascentes, onde a gente vai ter uma água potável para a gente beber sem precisar estar bebendo essas águas cheias de cloro, de coisas que só nos faz mal, né? Então, eu gosto muito de dizer, assim, que hoje nós que lutamos, né, pela natureza, a gente luta pensando nos que já se foram, porque eles lutaram para que a gente pudesse hoje estar aqui lutando para os nossos futuros, que são os nossos netos, filhos e netos, né? E nós mulheres, a gente tem feito isso diariamente, porque aqui na minha aldeia é uma aldeia matriarcal, uma aldeia de mulheres indígenas, de mulheres que lutam exatamente para essa preservação, né? E conscientizando os nossos filhos também para que permaneça. Eu moro no pezinho de uma serra. A minha alegria é acordar de manhãzinha e abrir a porta da minha casa, eu dou de cara com a serra linda, maravilhosa que tem aqui atrás da minha casa, né? Então, e as bananeiras que tem aqui atrás. Então, assim, é importante quando você sai dessa selva de pedra e vem realmente sentir o cheiro da natureza. Sabe quando você cheira a sua mãe, que você sente aquele cheirinho de mãe? Pronto, é desse jeito, é você adentrar dentro da mata e sentir o cheirinho da nossa mãe terra, sabe? É importante demais que as pessoas se conscientizem e saibam que ele é um pedaço dessa natureza, é um pedaço dessa terra tão maravilhosa, que não é a parte, nós não somos apartados delas, né? Nós somos um pedacinho deles, eu assim, é uma das coisas que nós, povos indígenas, a gente vem tentando passar isso para as pessoas, né? Para que eles possam entender que se nós não cuidarmos, daqui a pouco, nem nós vamos mais existir, porque nós dependemos exatamente da natureza, desse meio ambiente, dessa mãe terra, para a gente poder viver. É isso. Legal, muito obrigada. Muito Valéria, bacana. você quer contribuir? Fique à vontade. Primeiro dizer que ouvir a Rosa é sempre a Rosa e todo o povo indígena é sempre um motivo de alegria da gente se animar de todas as formas, né? Coincidentemente, aqui em Fortaleza aliás, ontem começou um seminário Etnicidades, onde abriu a noite de ontem com a Cacique Pequeno, né? Que já é conhecida no Brasil inteiro, que é do povo Genipapo-Canidé, da etnia Genipapo-Canidé, e ela abriu ontem falando mais ou menos as coisas que a Rosa está confirmando aí agora, né? É uma sintonia do povo indígena, é um eco só. E eu acho interessante nessa leitura que eu estava vendo aqui, que todas essas questões que a gente debate na atualidade, seja as questões climáticas, seja as questões de degradação do meio ambiente, seja tudo, a gente fala como se essa coisa não fosse atingir a gente amanhã. Era como se fosse uma coisa imaginária que está longe da gente. Essa coisa climática, ela tem que chegar na consciência da gente agora, porque todo mundo já está sentindo o calor excessivo, todo mundo já está sentindo... todos os efeitos já chegaram. As pessoas precisam ter essa consciência, né? Então, quando a gente escuta um relato da pessoa como a Rosa e que tem a propriedade que o povo indígena tem, é como se desse um chamado assim na gente, botasse a gente para se orientar em relação especialmente à questão da natureza, né? Além desse festival de ontem, que começou aqui, semana passada a gente também teve a oportunidade, inclusive a Rosa estava lá, o estado do Ceará deu um passo grande na demarcação de terras, né?
A ministra Sônia esteve aqui, a ministra Sônia Guajajara esteve aqui, houve a demarcação dos povos tapebas lá na Caucaia, e ali a gente viu como esse povo está ativo para tudo. E eu acho interessante que nós pessoas não indígenas, né? Aliás, eu queria fazer minha autodescrição, que eu não fiz, né? Eu sou uma mulher parda, estou usando óculos, estou com cabelo grisalho hoje, mas amanhã já não estou mais, que eu vou pintar daqui a pouco, né? Estou com fundo aqui com os CDs que eu gosto muito, inclusive CDs de aulas aqui, né? Estou usando óculos. E estou com a blusa rosa e azul por conta do movimento Outubro Rosa e Novembro Azul. Eu queria só dizer que dessa coisa do convívio com o povo indígena de uma forma ou de outra, a Camila falou do desejo dela daqui a pouco estar visitando um local desses aí, uma aldeia dessas, um local onde as pessoas possam, onde a gente possa checar a qualidade de vida e a forma de vida dessas comunidades, né? E interessante que na leitura aí se fala de coisa tão moderna, mas o povo indígena não perde a essência nunca. Se falou aí que estão usando drone. Pode usar a maior tecnologia, mas a essência permanece. Logicamente que a gente tem que entender, inclusive os povos indígenas são cobrados como se a gente quisesse que eles, como muitas pessoas, nós não, nós já evoluímos já. Mas muitas pessoas acham que deveriam viver ainda de forma, sabe, sem a menor condição, quando na verdade o que eles estão se aprovando é a essência do povo indígena. Eu queria dar só, para finalizar, eu queria só dizer uma coisa bem prática que nós podemos fazer, que a Rosa sabe que a gente faz aqui, para quem quiser ir para visitar e não ter a sensação de vai só fazer uma visita com uma pessoa estranha que vai e volta, para ter o sentimento de pertencimento de que vai levar algo e que vai trazer algo também, do ponto de vista troca humana, né? A gente aqui, desde 2015, nós temos aqui o Movimento Outubro Rosa Ceará, que está fazendo 15 anos esse ano, e que a gente, desde 2015, assumiu a postura de ser 100% inclusivo. Então, nós fazemos Outubro Rosa quilombola no quilombo, Outubro Rosa indígena na aldeia, Outubro Rosa povos de terreiro no terreiro, Outubro Rosa com a população em situação de rua indo na rua. Então, assim, foi uma grande oportunidade, Camila, que a gente teve de visitar essas comunidades e ver os determinantes sociais, ver as condições dessa mulher indígena. Inclusive, lá em 2006, quando a gente desceu o Baixo Xingu, foi justamente na perspectiva dessa que nós, gestores lá em Brasília, dizíamos que a população indígena não tinha câncer de mama. Aí o que se viu foi justamente muita subnotificação, tinha sim, o que elas não tinham tido até então, era acesso à mamografia, acesso a ultrassom, acesso a tudo isso. Então, com todo respeito às culturas e com todo o jeito de fazer chegar, é dessa forma que a CESAI, por exemplo, tem levado essa consciência da questão do câncer de mama, do câncer de colo de útero, respeitando as culturas, respeitando a figura do pajé, respeitando as raízes, respeitando tudo, mas ainda assim chamando a atenção para uma doença que mata do tanto que mata, né? Então, a grande forma que nós achamos de ir nas aldeias foi essa forma, viu? Levando saúde. Eu sou da Secretaria de Saúde do Estado aqui e coordeno o Outubro Rosa, mas quando a gente vai lá, a gente vai na perspectiva de entender esse território lá. Porque essa história de fazer Outubro Rosa indígena, trazendo as indígenas para o shopping ou para a beira-mar daqui, isso não faz sentido. Faz sentido a gente ir até lá para entender, por exemplo, há 2 meses atrás aqui teve uma falta de acesso de uma ambulância que causou a morte de uma quilombola. Sim, esse negócio brutal, que só sabe quem vai lá. Quem foi lá e viu as condições sanitárias daquele povo, viu a condição, né? Então, foi só uma oportunidade que nós achamos de fazer uma troca real, sincera, e de quem vai levar a informação e que vai aprender muito também, porque quando nós vamos lá enquanto Outubro Rosa para levar informação de câncer de mama, a gente traz de lá uma bagagem imensurável de cuidado, de crença, de saúde da mulher, da forma bem que a mulher indígena pensa e como ela pode também se apropriar do nosso conhecimento, do nosso saber, e essa troca tem sido muito legal. Obrigada. Eu queria só compartilhar isso com vocês para dizer que tem sido uma grande forma da gente chegar lá. Obrigada, Muito viu? bom, Valéria, muito bom, que legal. E ter vocês aqui é incrível, soma demais. A diversidade, né, antes da Évora falar,
a diversidade ela é tão rica, né, gente? Por quanto tempo o ser humano quer fazer essa barreira as pessoas, separar as regiões, e é tão rico a gente se misturar, ser diferente, aprender um com o outro. Nossa, é muito bom, assim, muito bom, Valéria, essa coisa da diversidade, esse caminho, essa estratégia que vocês criaram, né, para entrar, né, em diferentes nichos, né, meios e comunidades, onde as comunidades deveriam ser uma só, né? Mas se não é, vamos ajudar que possa passar a ser, né? Eu acho que nunca é tarde, sempre é momento de aprender, de resgatar, de ajudar, de trabalhar, porque é uma luta. A gente vê aí a Cacica Irê, né, aparecendo aí, essa nova secretaria que eu acho ela, assim, maravilhosa essa iniciativa, né, do governo, e ela muito presente, muito disposta, aparecendo, as pessoas querendo tirar foto, querendo estar perto, curiosas, e tudo começa por isso, né? É curioso, eu vou lá, isso é né, muito Camila? bom, é o primeiro passo, Camila, né? Oi, governo do Ceará, né? governo do Ceará, sim, governo Porque do Ceará. depois, A quando chegar Cacica aí na rede, aí o povo não vai saber. sim, a Cacica Ireia, a Juliana, né? Uma pessoa, Né? assim, maravilhosa, que tem lutado muito, já tenho, assim, já ganhei, eu sou super fã dela, do que ela tem feito, e onde a gente vê, vá para qualquer evento da mulher, porque ela tem duas causas, né? Não só a indígena, mas a da mulher. E isso hoje é a mulher, é outra área que é um assunto aí que não tem tamanho, fica para um episódio específico, mas o protagonismo da mulher, a necessidade da mulher aparecer e mostrar a sua cara, a sua força e fazer acontecer, né? Próximo encontro vamos falar das mulheres, mas a Évora está aí querendo dar um toque. Fala, Évora. Bom, primeiramente, parabenizar a Valéria pelo uso da palavra inclusão na sua mais pura, seu mais puro significado, né? Porque realmente incluir não é trazer para junto, e sim ir para perto, né? Então, foi muito bacana ter escutado a Valéria ter falado de uma forma tão delicada, né? De cuidar de cada etnia, com suas particularidades. E, legalmente falando, assim, eu não tive a oportunidade de ler os textos, mas eu vejo duas assim, incongruências, né, que eu percebo da nossa cultura. Primeiramente, é a gente falar sobre sustentabilidade como se fosse uma palavra, como se fosse uma coisa que a gente tem que promover. Nós precisamos promover a sustentabilidade. E aí a gente fica nessa de promover a sustentabilidade e esquece que não há nada mais sustentável do que a forma de vida dos povos indígenas. É o mais sustentável que nós podemos almejar a vida do povo que ainda está ali, originário, vivendo ainda da coleta de alimento ainda, né, da caça, da pesca. Então, isso é mais que sustentável, é uma vida harmônica com a natureza, né? E aí a gente fica achando, sustentabilidade, vamos onde nós tirarmos uma árvore, vamos plantar outra, né? E tanta falácia, né? Porque não vai substituir aquela árvore tão cedo, né? Você plantar uma outra. Então, eu acho uma incongruência, assim, é bom que a gente se alerte para a gente não se deixar levar, que a palavra sustentabilidade, como falam por aí, se não é nada mais do que uma jogada de marketing, muitas vezes, né? E uma outra coisa que eu gostaria de falar, que me veio à mente enquanto a gente estava aqui ouvindo as meninas, ouvindo vocês falarem, a Rosa, o nosso aprendizado quando criança, o meu aprendizado quando criança,
é que quando a gente falava, tinha o dia do índio, era o dia que a gente falava do índio, né? E se fala do índio como se fosse um personagem, como se fosse um folclore, como se fosse uma coisa muito distante da gente, como se não existisse, né? Então, assim, tá faltando essa aproximação nossa, né? Claro que a gente ter o contato, hoje em dia não tem mais isso, né? Tá tudo globalizado, que a gente pode chegar junto às tribos, às comunidades, que a gente não está levando nada além do que eles já têm. Não estamos contaminando eles com outras coisas, porque o mundo globalizado, eu entendo que isso já chegou. Se eu estiver enganada, a Rosa me corrija. Mas a gente conseguir ter essa proximidade, né? Por exemplo, que bom que a Rosa está aqui, trazendo para a gente, tirando para a gente o estigma. Senão a gente estaria aqui falando de uma pessoa e uma pessoa que é um personagem. Não, está aqui a Rosa, né? Então, assim, a gente cresceu na escola da gente aprendendo como se fosse uma coisa distante, mas que bom, Rosa, que você está aqui com a gente para desmistificar e desmentir isso. Não é verdade. Estamos todos juntos na mesma luta, né? Agradeço a atenção de vocês. E como diz a Baby Consuelo, né? Que já mudou de nome, mas o que ela diz, todo dia é dia de índio, né? E, assim, a civilização desumaniza os nossos irmãos, porque estamos todos aí, não somos símbolos, somos humanos, somos pessoas e gente, cada qual nas nossas realidades, e você tem muita razão em colocar isso, que a gente na escola, os nossos filhos vão plantar uma plantinha no dia X, achando que estão homenageando a natureza. Olha que bobagem. Porque não sei o que, o dia de abril que vai ser o dia do indígena e não sei o que, e ficar falando como se fosse um símbolo, mas não, a gente é tudo gente, a gente toma banho, almoça, tem que cuidar das plantas, da comida, dos filhos, etc. e tal, cada qual na sua realidade, e todos, né? Foi muito boa essa sua colocação, né? E também a Valéria, não adianta levar as pessoas para o shopping mesmo, né, Valéria? Tem que ir no território, porque as coisas acontecem no território, né? Pessoal, eu não sei se ainda tem, se alguém mais ainda quiser falar, eu queria só dar um pequeno toque. Tanto os que leram, como os que escutaram. Eu queria perguntar para vocês o que esse conteúdo que a gente trouxe, que a gente foi só um pequeno conteúdo, né? Porque, assim, é muito maior. Mas o que é que inspira vocês? A gente vai fazer uma nuvem de palavras depois, né? E a gente depois está passando já para o segundo bloco. Eu queria perguntar a cada um de vocês 3 palavrinhas do que nós discutimos aqui. Eu vou começar pelas minhas. Nos 3 textos, né? O que foi mais comum? Floresta, coletivo e trabalho. Foi uma coisa assim, muito, né, presente na minha percepção, né? Mas aí é com vocês, certo? Quem quer, eu vou pedir para levantar e dizer as suas 3 palavrinhas para a gente anotar. Lá no final a gente vai fazer o fechamento. Pois então, eu vou dizer aqui as minhas. Eu digo que é conexão, comunidade e educação. Conexão, comunidade e educação. Camila. Aí tu puxa outra pessoa depois. Eu acho que é inclusão, eu acho que é uma palavra muito importante. Comunidade também. E natureza. Posso falar? Sabedoria, espiritualidade e natureza também. Eu ia usar a inclusão, mas já saiu aí. Vamos à igualdade. Pode repetir, a ideia é repetir para que
Se conecte. Fortaleza. Não tem problema, Maivura. Recepção livre aqui. Joia. Então, seria a inclusão, igualdade, né? E, na verdade, vou trocar igualdade. Inclusão, equidade e sensibilidade. Valéria. As minhas três é saberes, consciência e importar. Como? Consciência e o outro? Saberes, importar e consciência. Quem mais? É livre. Quem mais? Pronto? Acho que é ok. Depois, se quiser, pode botar no chat. Certo. Beleza. Bom, nós tivemos aqui floresta, coletivo, trabalho, conexão, comunidade, educação, inclusão, comunidade novamente, natureza, sabedoria, espiritualidade, natureza novamente, inclusão, equidade, sensibilidade, saberes, consciência e importar. E palavras da Camila, acho que ela está sem som. Chega, Camila, não estou ouvindo. Ela está sem áudio. Vê aí que escapou e eu não posso sair daqui. Oi? Ancestralidade. Como? Cultura, ancestralidade e sustentabilidade. Beleza. Sustentabilidade. Beleza. Então, agora, aí depois aqui a gente vai ver, juntando com as outras, o que é que o dia de hoje nos inspirou, né? Nós vamos, então, agora passar para o segundo bloco. A gente ainda tem meia hora, porque nós começamos um pouquinho depois, né, meninas? Então, a gente ainda tem meia hora de conversa aqui, e a gente vai recomeçar o bloco começando pelo texto do quilombo, o primeiro quilombo do Brasil, que foi da mãe Donana, né? E aí eu vou pedir licença para falar um pouquinho da mãe Donana, que ela diz: Quingongo nos abençoe. Que palavra linda! Quingongo nos abençoe pelo dia de hoje, nos dê força, coragem, cura, que os olhos deles, um farol, e uma... Vamos lá. Chegando, gente, das boas-vindas que eu estou lendo. Com bênção que mãe Donana, moradora e guardiã do caos e conto do quilombo Quingoma de Quingoma, dá início à entrevista. Então, são as entrevistas que eu falei no início, né? O pessoal saiu nos territórios, visitando, o que a gente chama de sujeitos, mas são todos como nós, somos todos gente, e lá nos territórios percebendo, né? E aqui a descrição e a visão da comunidade quilombola. Eu vou pedir também licença, mais uma vez, para falar da população dos quilombolas no Brasil, que eu dei uma pesquisada no Censo 2022. Dos 203 milhões, né, de habitantes, a gente tem no Brasil apenas 1.300.000 quilombolas, arredondando, um pouquinho mais, né? Ou seja, a proporção é menor do que a de indígenas, são 0,65%. As terras oficialmente delimitadas, só existem 62 mil e poucos domicílios que estão dentro dos territórios demarcados. Existem 1.160.000 quilombolas fora dos territórios, mas não é por nada, não. É porque não fizeram o reconhecimento fundiário, né? Então, esse nosso Brasil, ainda não delimitados, 82% dos territórios que eles têm direito, e existe, né, morando nos territórios 3,25 habitantes por domicílio.
Ou seja, é um território pequeno num Brasil de 8 milhões de quilômetros, né? Um pouco mais, 8 milhões, 510 mil quilômetros quadrados. O Brasil não consegue repartir o que nem é de quem chegou e tomou, não consegue repartir. Depois de ter feito com a população preta, milhões e milhões e milhões sequestrados, deram títulos e terras para os outros, mas não deram para eles, tiveram que ir para o quilombo e não têm os seus direitos. Então, é disso que a gente está falando, que é a questão da justiça ambiental e a justiça climática, e as pessoas que são não têm voz, não têm recurso, não têm espaço, não têm direitos, etc, etc, etc. Aí aqui eu vou deixar vocês continuarem e pode ler, começar a ler algum trecho lá do Quilombo da Mãe Donana, que é muito lindo, lá do Quingongo, de Quingoma, maravilhoso e musical essa palavra. Eu vou começar a leitura. A pergunta é: como todas essas alterações no uso da terra, vocês percebem mudanças no clima local? Houve muita devastação. Muitos rios secaram por causa da mata ciliar retirada. As rodovias interromperam os cursos dos rios. O povo foi impedido de fazer seu extrativismo na pesca e na caça, porque as áreas dos rios foram privatizadas para empreendimentos imobiliários. A gente perdeu quase 70% da Mata Atlântica, que a gente preservava. Estão com motosserra devastando toda uma área de mata verde. E quando a gente se aproxima para tentar fiscalizar, eles mandam os jagunços deles armados para amedrontar, pagam pessoas para informar se a gente está chegando perto. É bem difícil a situação aqui. E aí a nova pergunta: como vocês têm se organizado para enfrentar as mudanças climáticas? Por sermos uma comunidade quilombola, que sempre esteve isolada no meio da mata, vivendo e produzindo, e não devasta para plantar. A gente planta e os animais são criados no meio da mata. A gente extrai da mata aquilo que ela pode nos oferecer. Para ela, nossa proteção, nosso cuidado, nosso respeito. Vendo tudo isso acontecer, a gente vem se organizando com ambientalistas, outras comunidades tradicionais, grupos simpáticos à causa quilombola. A gente também começou a se organizar internamente como associação, para se proteger e proteger o território, justamente por não termos acesso à saúde e à educação de qualidade. Essa falta de políticas públicas preocupa muito a nossa comunidade, que fica à mercê do narcotráfico, da prostituição infantil e de muitos perigos e dificuldades. Por sermos uma comunidade que está numa área vislumbrada pelo governo do Estado, pela Prefeitura para a expansão imobiliária, a gente busca se fortalecer junto aos órgãos, ao Ministério Público, à Defensoria Pública da União, à Defensoria do Estado, para tentar dar uma vida digna à nossa comunidade. Na visão da comunidade quilombola, por que a justiça climática é necessária? Porque a gente quer uma comunidade do bem viver, com acesso à água, às matas, à saúde natural, tudo isso que o clima e a mata podem oferecer para o nosso povo. A gente quer mostrar para as pessoas de onde vêm plantas, a água, a comida saudável. A justiça climática tem que ser feita para que não destruam a vida na Terra. Nós somos uma célula nesse planeta e a gente tem que ter a responsabilidade de manter a nossa célula saudável, para que outras comunidades possam fazer o mesmo e defender o clima, a fauna e a flora. A gente não quer uma selva de pedra aqui, mais asfalto. A gente quer natureza, porque é ela que nos dá vida.
que vai fazer com que a gente deixe um legado importante para as futuras gerações. E aí eu dou continuidade nessa última pergunta, né, que é feita para ela. Pergunta: que mensagem a senhora pode deixar trazendo o quilombo como parte dessa solução de enfrentamento da crise climática? Então, as últimas perguntas sempre é isso: como enfrentar dentro da realidade que eles conseguem observar a partir das práticas, né? E ela responde: a comunidade quilombola é a própria natureza, porque é a natureza que alimenta a comunidade quilombola e a comunidade quilombola que defende a natureza. É uma mãe natureza defendendo seus filhos e seus filhos defendendo a sua mãe. Nós não queremos deixar um legado de destruição, queremos deixar um legado de vida, porque nós também somos animais. Precisamos lutar para que haja justiça climática. O clima saudável é para todos e não somente para alguns. Todas as comunidades quilombolas lutam hoje para defender os seus territórios, o acesso à água, como os quilombos Rio dos Macacos, Itororó, Pitanga de Palmares. Tantos outros estão lutando, porque estão passando ferrovias, rodovias, empreendimentos imobiliários em suas terras. Vamos lutar, sempre para defender esse bem maior que é a vida simples, a vida na mata. E aí, Graça, finalizando esse trecho, eu queria, inclusive, deixar minhas palavras, porque foi muito forte para mim nesse momento, né, que seria vida, seria luta e seria mãe. E assim, pelos trechos que Camila trouxe e o que ela traz aqui, remete até à palavra que eu trouxe no outro texto, e a gente começa a ver quão as falas se interligam, que é a questão da conexão. E ela mostra o quão é simples essa conexão, né, quando ela traz aqui que a mãe natureza defende seus filhos e seus filhos defendem sua mãe. Isso é algo tão simples e tão difícil, muitas vezes, de se aplicar e de se entender. A simplicidade nunca parece que a gente vai conseguir, né? Quando a gente vê que aquilo ali... Eu queria também pedir uma complementação, que eu acho que do território Calunga vem trazendo aqui uma palavra, assim, olha, ele pergunta: o exemplo Calunga, o que é que você acha que as pessoas, e principalmente aqui as mulheres, eles já estão entrando, né, que é o nosso próximo episódio com as mulheres, mas já pergunta assim, as mulheres nesse tempo de mudança climática, ele diz: olha, o meu recado a todas as pessoas, mulheres, seja quilombola, do campo ou da cidade, é que nós somos a base de qualquer vivência, a raiz geradora. Uma árvore, você sabe, ela é a mãe, né? Que vai justamente ao encontro aí da que a Rosa falou, né? A árvore é a mãe, né? A terra, a mãe. A árvore é a mãe, ela é a mãe e dá todos os frutos. Ela que mantém o espaço vivo, porque ela que dissemina a semente, assim como nós, mulheres, que disseminamos semente, ampliamos o espaço, mulheres que disseminamos e cuidamos. Para que essa nossa árvore cresça, a gente tem que regar. E a gente só rega quando a gente tem os nossos direitos garantidos, quando não nos expulsam do território ou do espaço de vivência por falta de infraestrutura. Que aí a gente vai lá para aquele conceito que a gente trabalhou no encontro anterior, e tem uma coisa aqui também que é muito dura, que eu identifiquei aqui, ele disse, olha, e aí chegamos, quando ele pergunta, qual a sua reflexão sobre justiça climática, né? Ele diz que a justiça e população negra, população quilombola, não andam do mesmo lado. Holocausto, apartheid, escravidão, já foram coisas dentro da legalidade, financiadas pela justiça. Então, primeiro precisa entender qual é o conceito de justiça. Nós só temos deveres, não temos direitos. A justiça cobra da gente o tempo todo. E aí, quando a gente tenta exigir um direito que seja, não dá.
que não é dado, né? Ou seja, é preciso definir o conceito de justiça e também o que a gente chama de ambiental, porque justiça ambiental para os quilombolas é uma questão utópica, não é para nós. Para os povos indígenas, povos da água, da floresta, do campo, a justiça não funciona para a gente. Se for para expulsar da terra, que ancestralmente é nossa, a justiça funciona. Se for para prender, criminalizar, a justiça funciona. Mas se for para requerer, cobrar o nosso direito, não. A justiça ambiental não caminha com os quilombolas, para os pretos desse país não tem justiça. Essa história de justiça ambiental é muito bonita do papel. Na prática, ela não existe. Nossa, que dor, né? Então, é um fato, né? Por favor, quem quiser continuar, eu dou minhas palavras daqui a pouco. Eu vou continuar aqui. E aí eu vou ler uma pergunta que ele faz. Qual o principal impacto da crise climática nos quilombos do Brasil? O primeiro impacto que a gente sente é o da água. O segundo é a nossa guerra contra os agrotóxicos, porque precisamos da terra limpa para poder plantar. A questão da água e dos agrotóxicos estão ligados literalmente à disputa dos territórios. Hoje, por causa da Covid-19, ouvimos que todo mundo deve lavar as mãos. Mas e as pessoas que não têm água na torneira? As pessoas não têm R$ 50 para comprar 5 litros de álcool gel. Mais uma vez, estamos falando do privilégio. O enfrentamento à falta d'água é a primeira coisa que a gente sente da revitalização da natureza. E aí, ele coloca aqui, práticas para a inclusão ativa e valorização do saber do povo preto e quilombola nas discussões do movimento climático? Responde. Primeiro, se tem uma palavra que a gente odeia, é vulnerável. E as pessoas tendem a usá-la quando vão falar da população preta em geral. Porque estão em situação de vulnerabilidade. De fato, a população negra está em vulnerabilidade desde que o Brasil é Brasil. Segundo, acho difícil quem vive dentro do ar-condicionado construir qualquer coisa que preste para quem vive na ponta. Porque eu não posso ir numa comunidade, fazer uma entrevista e sair de lá achando que resolvi o problema do meio ambiente no país. Não. Graça? É muito impacto, né? Quando a gente lê, a gente não se escuta, né? Porque a gente lê em silêncio. E quando a gente verbaliza o que a gente está lendo, a gente escuta e o impacto é grande. Estou aqui que nem a lua, é impacto. As minhas palavras são justiça utópica, território e racial. Eu pergunto a vocês que estão escutando, o que é que esse texto inspira? O que é que vem na cabeça de vocês? Pode falar, Valéria. Vendo o texto, assim, bem... A questão da justiça, tanto a justiça social como a justiça ambiental, ela está na atualidade, na contemporaneidade, ela está se aplicando de forma reversa, porque é o seguinte: se você não tem do jeito, você vai ter do outro. Se você não aplica de uma forma, você vai ter que fazer uso de outra forma. Porque, tipo, a consciência social, que a gente tanto lutou por ela, que precisava existir, a justiça social, não sei o quê. Então, o que é que aconteceu em termos de justiça social? Isso foi tão exaustivamente debatido e a ficha não caía, que a ficha caiu de uma forma bem brutal. Tipo assim, eu não me importei com quem não tinha, pois eu que tenho estão vindo buscar aqui, quem não tem está vindo buscar de mim, então eu não posso mais ter. É como se é tipo assim, na beira-mar daqui de Fortaleza, eu não posso andar mais com o meu... Eu não me importei com quem andava descalço, mas em compensação eu não posso mais andar com o meu tênis bom, que alguém vai pegar.
E a consciência ambiental está da mesma forma. Ninguém queria se tocar, ninguém queria entender que realmente a coisa estava acontecendo e agora ela está na nossa cara. É a questão da água invadindo as propriedades. Nunca se viu esse transtorno tão grande que está se vendo no Brasil, onde já se viu a Amazônia seca, gente, onde já se viu o Nordeste alagado, onde já se viu o Sul sofrer horrores com a seca. Então, assim, essa questão da justiça, tanto a social como a ambiental, ela tá vindo nos tocar e ela está chegando em nós de uma forma que nós, tipo assim, foi bem feito ter que ser dessa forma. Porque se a gente não quis ver por bem, está se vendo por mal. Porque a gente não fez o dever de casa como deveria, e eu acho que a grande palavra nesse texto aí, pelo menos a minha palavra é reparação. Reparação por tudo. E em relação ao povo quilombola, agora mesmo aqui no Ceará, mais uma vez dando exemplo aqui do Ceará, né? Mais uma vez a gente está agora, acabamos de confirmar a demarcação de 105 territórios reconhecidamente quilombolas. Então é fato. E eu estou lhes dando aqui um dado. Vocês estão me ouvindo, gente? Tem Sim, algum ruído aí, né? E eu ok. vou lhes dar um dado bem pontual em relação à saúde, por exemplo. Nós criamos agora na Secretaria de Saúde essa célula que eu estou, inclusive, lá, que é essa célula da saúde, das comunidades tradicionais e populações específicas. Eu vou dar só um exemplo, como a gente não pensa nas coisas e quer falar pelo outro. A própria nomenclatura da célula feriu um sagrado deles, que quando nós chamamos comunidades tradicionais, os indígenas não se enxergaram dentro. Nós vamos ter que corrigir agora, povos originários, comunidades tradicionais. E outra coisa, em relação à saúde, nós nunca vimos, não sei se de vocês alguém aí é da saúde, ou participou da 17ª Conferência Nacional de Saúde, eu estava lá, foi em agosto agora passado. Eu nunca vi um levante tão grande de sujeitos de direito exigindo seus direitos. População quilombola foi em cima, população indígena foi em cima, população negra foi em cima, LGBT foi em cima. Blá, blá. Então foi um levante assim, onde as pessoas se reconheceram como de direito, e aí é outro exercício que dá na nossa cara toda hora, né? Outra chamada que faz a gente se orientar. Essas pessoas vieram cobrar uma coisa que é de direito. Simples assim, nós estamos num país onde a saúde é direito constitucional, humano e social. Então, elas vieram cobrar. Então, em relação à questão, só para não me alongar muito e não esticar muito, é só para dizer que essa questão da justiça ambiental e a justiça social, a gente tá tendo que praticar, não pensando mais no outro em termos de justiça no sentido amplo da coisa, mas porque está nos atingindo diretamente, assim, na cara, assim, na ponta. Tipo, o maior exemplo é a justiça social. Nós não nos importamos com quem não tinha, pois quem não tinha está vindo buscar de quem tem, e aí por aí vai. Era só assim, a reflexão é bem, bem dura, mas eu vejo. E outra coisa, na questão do povo quilombola, ainda tem nesse último censo do IBGE, foi esse relato que foi, porque realmente muita gente está se enxergando, tá. O próprio IBGE fez uma coisa mais séria do ponto de vista estatístico, né? Mas tem muita coisa que precisa ser revista nesse quadrado aí do povo quilombola, né? Obrigada. Vai, Rosa. Assim, nós, povos indígenas, a gente tem visto os nossos irmãos quilombolas, né? Uma luta muito parecida, né? A luta pelo território, a luta de proteger esse território. Então, a gente vem juntos, né? Porque, assim, eles vieram escravizados, né? E eles tiveram que aprender a resistir, né? A conhecer um território que não era deles, porque eles foram arrancados lá do seu território, da sua terra, e eles tiveram que aprender a conhecer outros territórios para poder resistir e também sobreviver, né? Então, assim, foram lutas muito árduas. E nesse contexto de tentar manter
o máximo possível a natureza, né, o máximo possível de preservação, exatamente para que eles pudessem, dentro desse espaço, eles abrir as suas varedas e conseguir essa resistência, né? Então, assim, a gente percebe aí que esses dados do IBGE, de uma certa forma, é uma das coisas que nós, povos indígenas, e eles também, lutamos muito para que realmente fosse feito as perguntas quando chegasse nas casas, porque eu passei por uma situação eu estava em Fortaleza e passei um período morando em Fortaleza por conta de um trabalho que eu tinha, e o pessoal chegaram na minha casa, fizeram todas as perguntas e não dirigiram a minha pergunta para saber se eu era indígena ou não, e foi um dos fatos que eu discuti com a moça que estava fazendo esse levantamento, porque ela não tinha perguntado e ela tinha me colocado, né, assim, como branca, né, nem foi como parda, nem nada, foi como branca, e eu disse para ela que eu exigia que ela retirasse e colocasse, porque eu era indígena, meus filhos eram indígenas, e eu queria que estivesse colocado lá, e ela, não, mas não posso mudar, e aí eu peguei uma discussão grande até que ela mudou, né, então assim, hoje, apesar desse estudo, mas eu acho que ainda existem falhas ainda, né, nesse levantamento do IBGE, eu acho que ainda tinha que ser feito assim, ainda mais muito sucintos, né, aqui dentro do nosso território, os nossos próprios indígenas foi que se inscreveram, passei os licenciadores, vieram já sabendo onde eram as casas e fazendo de fato como tinha que ser feito, né, e eu acho que isso é importante, porque nós, povos indígenas, e os nossos parentes, os nossos irmãos quilombola, a gente sempre estamos juntos nessa luta, na luta da defesa do nosso território, na luta da defesa da natureza, contra esses empreendimentos que vêm para dentro dos nossos territórios, que traz esses impactos grandiosos, né, nos nossos costumes, nas nossas tradições. Então, a gente vem ainda nessa luta muito árdua. E aí eu trago as palavras reparação, saberes, porque eles tiveram que aprender, eles tiveram que conhecer um território que não era deles, né? E resistência, né? Porque se não fosse a resistência, né, talvez a gente não tivesse alcançado o que a gente tem hoje, né? Apesar o nosso território ter sido invadido, ter sido tomado de todos nós, né? Mas a gente ainda vive nessa resistência, né? E aí o povo tem a mania de dizer que é muita terra para pouco índio, né? E querem tomar mais e mais, mas não é. Nós temos os nossos filhos, nós temos os nossos netos, e que precisa dessa terra sadia, dessa terra saudável, para poder também viver e usufruir do que a natureza tem para nos oferecer. Muito bom, obrigada, Rosa. Gente, eu estou assim tão feliz porque não combinei com antecedência com a Rosa, né? E ela se prontificou a estar aqui do mesmo jeito a Valéria, assim. Nossa, foi divino, né? Eu coloquei lá no grupo como um lembrete e a Valéria se sentiu tocada e tudo a ver, né? Quanta conexão. Muito bom, gente. Aí o Marci precisou sair e só fazendo um parêntese, ela saiu, mas aí o Marci é uma pessoa com problemas de deficiência física, né? Ela utiliza uma cadeira de roda, é uma pessoa que luta muito pela inclusão, né? Da causa dela, de pessoas, dos pares dela. E ela, quando viu que eu falei sobre o assunto, ela disse, Camila, eu quero muito ir, né? E aí ela está sempre presente em tudo, lutando, é uma pessoa, assim, muito inspiradora, que eu tive o prazer de conhecer, e que eu tenho certeza que vocês vão conhecê-la em breve, porque ela faz a diferença, como eu tenho certeza que cada uma de nós que está aqui faz. E aí o Maci, ela deixou as 3 palavras que você anotasse, e ela falou ancestralidade, equilíbrio sistêmico e regeneração.
Conseguiu anotar? E eu queria aproveitar e falar as minhas, né? Que o que me veio, né, aqui foi água, porque, gente, como pode, né? Água, as pessoas serem privadas de água, isso não sei, é como se a gente pudesse, como é que pode, né? Isso existe, né? Então, água, injustiça, porque justiça está faltando aí, então a palavra é injustiça, e privilégio, né? Que são dois opostos, assim, a conexão do privilégio, né? E a conexão aí com a água, quantos tem, quantos não tem, isso não deveria acontecer. Não é isso que a nossa mãe, né? A nossa mãe natureza gostaria para os seus filhos. E é tão engraçado como uma simples troca aqui, a gente aqui, quase 9 horas da noite, podendo estar fazendo outra coisa, estamos aqui conversando, se conhecendo, trocando, quanto rico. E a gente nunca sabe que pessoas não têm água em casa, não têm privilégios, mas a gente, quando escuta, como a Graça falou, poxa, é algo tão simples, que todo mundo sabe, mas que faz a gente refletir, né? É reflexível. Então, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui, contribuindo, né? Trocando e fazendo a diferença, né? E é isso. É maravilhoso. A gente escutar é um impacto bem forte, né, Camila? Eu quero aproveitar e para já deixar o convite a vocês para a próxima. Nosso próximo episódio vai acontecer no dia 22, nós temos mais 2 dessa temporada. Nós vamos estar falando vou já descrever, né? Então, as nossas palavras aqui, né, para fechar aqui nosso bloco, segundo, foi vida, luta, mãe, justiça utópica, território, racial, reparação, regeneração, ancestralidade, equilíbrio sistêmico, reparação novamente, saberes, resistência, água, injustiça e privilégios. As palavras, elas vão, no final desse nosso clube de leitura, a gente faz uma resenha crítica. Aí aquele modelito de resenha crítica, né? Cada tópico do que foi planejado, então a gente tem nesse o bloco de povos indígenas e povos quilombolas, e aí nós vamos construir, né, com as palavras que foram colocadas aqui, a nossa percepção sobre esses blocos. Então, eu quero já deixar o convite, agradecer demais essa companhia, essa leitura, essa escuta, essa voz que vocês trouxeram. As nossas queridas colegas precisaram sair um pouquinho mais cedo. Te dou já a palavra, Valéria. E aqui eu deixo o convite, lembrando que nós temos mais 2 episódios ou encontros, né? Dessa maneira, vocês todos podem se engajar e todo mundo é bem-vindo e todo mundo que chega participa, como vocês viram, né? Aqui não tem nada certo nem errado, tem as nossas percepções e os nossos sentimentos que a gente compartilha. Daí, também o próximo a gente vai falar sobre a agenda racial e uma agenda de gênero que envolve essas identidades, né? Também no último episódio nós teremos a parte de exclusão, que vai envolver as comunidades urbanas, deslocamento e imigração. E o título do próximo episódio é Diversidade e Desigualdade, Gênero, Raça e Justiça Climática. A gente quer também deixar aqui, eu passo já a palavra para vocês, tá? Um convite para nós, da causa Sustentabilidade da Conexão, nós temos um projeto maravilhoso, já estamos no 13º, né? Todo mês, nós temos um programa muito maravilhoso que chama Segunda Sustentável. É uma roda de conversa virtual, onde a gente faz, entrevistas, mais várias moderadoras e tal. A gente sempre,
né, tem pessoas muito maravilhosas. Nessa próxima segunda sustentável, vai acontecer no dia 20, eu já deixo, ela é imperdível. O nosso assunto vai ser, a gente assiste no YouTube, e as nossas entrevistadas e o pessoal que fica com a gente fica direto no aplicativo. Então, quem vai estar conosco vai ser, primeiro, o tema, nós vamos abordar a COP, a Conferência das Partes, Mulheres, Conexões e Compromissos Globais. Vai ser conduzida pelas nossas articuladoras, nossas queridas colegas Marina Serpa, que mora lá no Canadá, e a Ive Martins, que mora lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. As duas vão entrevistar mulheres muito valorosas. Uma delas é a nossa querida cofundadora, e a nossa cofundadora tanto do Grupo Mulheres do Brasil, junto com a Luísa, e do núcleo aqui, que é líder a Anete Castro. Nós teremos também a Carmine Xavier, que é analista de advocacy e justiça climática no Climate Reality Project, e analista também gerente de relações institucionais no Centro Brasil no Clima, que representa o Climate no Brasil. Também nós vamos ter uma nossa mulher do Brasil, que ela agora é a mulher do Brasil, mas ela já foi menina do Brasil, porque ela chegou bem novinha, né? Chama Jázara. Atualmente ela é analista de sustentabilidade da Ambipar e membro do Meninas do Brasil e do Fridays for Future. Então, elas três vão estar conosco no dia 20, às 20 horas, do dia 20 de novembro. Vamos assistir pelo YouTube, a gente vai divulgar bastante, porque é imperdível. E aí eu deixo o agradecimento, franquio aqui a palavra, a Valéria quer falar, e quem mais quiser falar depois, e nós vamos dar nosso tchauzinho depois das palavras de vocês. Muito obrigada. Não, era só uma curiosidade de saber de onde vocês são, se são daqui de Fortaleza, eu não entendi direito, eu peguei o contato lá no Grupo Mulher do Brasil daqui, mas aí de repente eu não fiquei sem saber se vocês são daqui, se não são, né? Então, E também lembrar se quando a gente for ter não sei se eu vou poder participar, mas se eu participar, é bem importante quando a gente for falar dessa questão de gênero, quando a gente tem refinado essa questão de gênero, do feminismo em geral, com esse recorte que nós temos trazido aqui, é importantíssimo. Por exemplo, falar do feminismo geral é uma coisa, falar dessa singularidade dessas mulheres que nós estamos falando aqui, nos recortes que nós estamos trazendo, é importantíssimo. A mulher indígena, a mulher quilombola, a mulher... As singularidades todas, né? É bem legal. Era só curiosidade para saber onde é que eu encontro vocês fora daqui desse contexto, e se vocês são daqui de Fortaleza e tal, né? Bem, meu nome é Maria da Graça Carlos, me conhece como Graça Carlos. Eu sou do Grupo Mulheres do Brasil, Conexão Global, Causa Sustentabilidade, que ela faz a conexão entre núcleos locais e internacionais, e a gente é da rede. E eu também sou do núcleo, sou voluntária aqui também no Núcleo Fortaleza, né? Então, você me encontra aqui também. Camilinha. Ai, Valéria, somos do grupo de Fortaleza, aqui do Núcleo, tá? A gente está sempre ali pela sede, lá no estacionamento da Academia AIO, né? Então, depois eu vou falar eu já com fui bem mais você. ativa, agora que eu não estou tanto. Mas eu vejo você sempre colocando as suas causas lá no grupo. Confesso que eu era doida para saber quem era Valéria Mendonça, que está sempre atuando. Que bom que eu te conheci agora e vou te procurar para a gente alinhar essas causas e dizer, gente, que a gente também está aberto a vocês quererem propor novos temas, né? Ano que vem, nova temporada, novos livros também, e a ideia é essa mesmo. Temporada, né, Camila? Fazer recortes,
fazer recortes. E a gente está com um plano aí fortíssimo de abrir, lançar o Comitê de Sustentabilidade aqui em Fortaleza, né? E aí vocês serão convidados para que a gente possa continuar fazendo a diferença. Em sementinha em sementinha, a gente vai, igual a abelha, vai jogando pólen por aí e vai dar certo. Semeando. Vamos ver se a gente consegue também, vamos ver se a gente consegue convencer a NET, eu já venho falando isso faz tempo, mas aí cansei, porque às vezes a gente fica muito incisivo e é chato, né? Vamos ver se a gente interioriza o grupo, a gente não vê ações nos municípios, tem municípios que estão fazendo coisas incríveis e a gente concentra tudo aqui em Fortaleza. A Vamos sim. estrutura, né? A estrutura. Incentivar o pessoal também a ter as iniciativas, né? Tem coisas que as coisas acontecem no território, mas a rede acaba sendo um território, né? Mas já te adiantando, e aí para a Rosa saber, e quem for nos assistir no YouTube, o Grupo Mulheres do Brasil, ele pode ser aberto núcleos em qualquer lugar, só basta ter um grupo de mulheres que queira atuar, porque a gente precisa que a pessoa esteja lá no território, né, buscando outras mulheres que queiram participar junto de causas importantes, porque a gente é um grupo suprapartidário, mas a gente busca, né, políticas públicas, algo que deixe um legado, né, não só assistencialista, mas algo que fique aí para as próximas gerações. E é uma Então, rede. É uma rede. De pertencimento, assim, a gente... Basta saber que uma é mulher do Brasil, às vezes a gente nem se conhece, a gente já vira melhores amigas. Né? Porque aquela já coisa. 5 anos no grupo já, viu? É mulher do Brasil, é mulher do bem. Isso aí é certeza. Só fica quem é do bem. Anos no grupo. E uma coisa que é muito legal, que eu vejo uma evolução, quando eu cheguei no grupo, eu me sinto muito contemplada. Eu me lembro que o grupo, as apresentações formais, tinha que o grupo era apartidário, eu batia muito nisso. Como é que a gente vai fazer incidência política sendo apartidário? Aí hoje a própria Luísa Trajano reverteu isso, e se o grupo se enxerga como suprapartidário. E outra coisa também que eu bati muito e deu certo, foi a questão de se assumir como um grupo feminista. A própria Luísa Trajano disse que pagou caro por isso, mas hoje se assume como um grupo feminista. Isso também é fundamental, porque não dava para ser um grupo de mulheres que não internalizava a questão do feminismo. Isso foi muito, para mim, foi muito forte. Acho isso importantíssimo. Mas pessoal, que bom que Obrigada. Deixa eu só dizer uma coisa. Eu aproveito também para dizer que a Conexão Global recebe as inscrições, inclusive dos colegas que já estão no Mulheres do Brasil e quiserem participar da Conexão Global. Nós temos muitas causas tão maravilhosas que, quando você vê as mulheres trabalhando e fazendo aquelas coisas, você diz assim, meu Deus, como é que esse povo é tão realizador e eu não tinha conhecido todos? Então, às vezes, a gente não consegue, né? Eu vi você falando da colega que saiu, tem um grupo maravilhoso que tem espaço, se ela quiser, depois eu passo direitinho para onde participar. Então, existem várias causas. Causa da saúde, você que é da saúde, Valéria, pode se juntar também com o pessoal da causa da saúde, porque tem o network de vários locais, aí vê quem está fazendo o quê. Eu já estou em alguns grupos da saúde nacional e internacional. É muito bacana, né? Bom, mas aí o Maci também, eu lembrei agora dela, que inclusive ela está no grupo, no nosso grupo lá, lá na Comissão Executiva do Outubro Rosa. Aí o Maci, que é lá do Cariri. Exatamente. Então, a hora já está chegando, né? E aí a gente quer agora fazer o nosso fechamento, agradecer mais uma vez a todo mundo, dizer que não deixe de ir no dia 20, que venham conosco no dia 22, nesse mesmo horário, começa às 19 horas, às vezes a gente espera um pouquinho, mas às 19 horas a gente está aqui, isso é gravado e vai subir para o YouTube e a gente avisa vocês. Muito, muito obrigada. Então, beijos para todos. Estou saindo daqui muito feliz com as nossas discussões. Tchau, obrigada, Muito Valéria. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Rosa. Tchau.